A paz a todos, né, que nos acompanham. Eu estava aqui meditando numa mensagem, né, muito forte, interessante. Lá no livro de Mateus, no capítulo 16, no versículo 13, fala sobre a confissão de Pedro, né, sobre a confissão de Pedro. E diz assim, olha só, que é algo muito me chamou a atenção, muito interessante. Diz que Jesus, indo para o lado de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ou seja, os discípulos eram aqueles ali que estavam mais próximos de Jesus. Os discípulos eram aqueles que estavam mais perto do Senhor e que tinham mais intimidade com o Senhor Jesus. E ali Jesus faz a pergunta: quem diz o povo, né, ser o Filho do Homem? Jesus fez uma pergunta aos discípulos. E aí diz assim, e eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Ou seja, nenhum daqueles discípulos ali que se encontravam com Jesus naquele momento souberam responder com exatidão o que Jesus representava ali, né? Eles ficaram na dúvida e eles falaram, Senhor, o povo diz que o Senhor é Elias, Jeremias, João Batista, ou algum dos profetas. Ou seja, achavam que Jesus era mais um profeta vindo à terra. E aí Jesus vai além, né, da pergunta e ele diz, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Ou seja, os discípulos estavam acostumados a andar com Jesus e ver os milagres e as maravilhas que o Senhor ali realizava, né? Ressuscitando mortos, curando ali, fazendo cegos enxergarem, curando paralítico, purificando leprosos, fazendo maravilhas acontecer, libertando endemoniados, né? Fazendo coisas extraordinárias e somente o Filho de Deus poderia fazer, mas ainda assim eles ficaram meio que emudecidos e calados, né? Sem saber o que responder. Mas um dos discípulos ali, né, com toda intrepidez e exatidão, respondeu ao Senhor e disse, respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo. Ou seja, naquele momento ali, Pedro, ele reconhece Jesus não como um profeta vindo à terra, não, mas ele reconhece o Senhor como o próprio Jesus, como o próprio Cristo, como o próprio Filho do Deus vivo. Porque ele fala, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, naquele momento ali, Pedro, ele é muito feliz na sua resposta, porque ele reconhece Jesus como Cristo, o Salvador, o Messias, né, o Redentor, aquele que haveria de vir ao mundo para salvar a humanidade. Foi o que ele respondeu a Jesus, tu és o Cristo. Em outras palavras, tu és o Salvador. E essa resposta, a qual Jesus ali ele ouviu de Pedro, muito agradou. Jesus ficou muito feliz com aquela resposta, porque ali ao menos um dos discípulos reconheceu que ele não era profeta, mas era o próprio Filho do Deus vivo, né? Do Deus Todo-Poderoso. E por causa dessa resposta, Jesus fala para ele o seguinte, por causa dessa resposta, na verdade, Jesus muda a sorte de Pedro, muda o nome de Pedro e muda a história de Pedro, porque olha o que ele diz, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado, ou seja, feliz, ele foi feliz naquela resposta, foi feliz em reconhecer Jesus como Cristo, como Salvador, como Messias. E quando reconhecemos isso, né, Deus ele traz felicidade, passamos a ser bem-aventurados e somos abençoados em tudo que fazemos, em que realizamos. Porque ele diz, bem-aventurado és, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Ou seja, uma revelação divina, uma revelação de Deus. E quando aprendemos a reconhecer Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da nossa vida, né, como Cristo, como Filho do Deus vivo, como nosso Salvador, então passamos a ser bem-aventurados, passamos a ser felizes em tudo que realizamos. Você quer ser feliz? Você quer ser bem-aventurado? Você quer que os seus sonhos se realizem, né? Você deseja que os seus projetos se concretizem? Reconheça Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Reconheça Cristo como Messias, como Filho do Deus vivo, e a sua vida, a sua sorte e os seus caminhos certamente irão mudar, tá certo?
Deus abençoe no nome de Jesus.